Vamos orar. E a oração de hoje é esta: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Oração de Paulo pelos Efésios, no capítulo 1, verso 16 aos versos 19. Oração está feita. Irmãos, a gente nunca esgota a palavra de Deus. Se a gente voltasse no capítulo 1, como fizemos domingo passado, a gente ia achar tesouros, porque a gente nunca esgota. E a proposta desse estudo é a gente ter uma participação, a gente fazer juntos. Por isso que iniciei falando se a gente tinha achado princípios, não é? No capítulo 1. Ou, se não, lições. Isso aqui eu aprendo com... que eu tenho uma lição aqui. Né? E, às vezes, a nossa demanda aqui é o tempo. Porque o tempo é abençoado, é de Deus, mas ele foge muito rápido, né? Mas eu compartilhei que fique à vontade para me mandar uma mensagem no WhatsApp. Pastor, eu aprendi isso aqui. E eu quero passar bem rapidinho algumas lições que ficaram para trás, mas sim, bem rápidas. Especialmente 2 pessoas que falaram comigo de observações no texto. Primeira coisa era a ingratidão do faraó. Diz o texto que o faraó não conhecia José. Ora, como não conhecia? Os egípcios, eles não escrevem? Não foram eles que criaram os hieróglifos? Como não estava escrito? Esses israelitas vieram da onde? Foi com José. Como é que não sabia? Né? A gente diz aí que deu uma de mané, né? Tentando aqui enganar, né? Tem certeza? Como não sabia? José tinha salvado o Egito. Como é que isso não estava escrito? Mesmo que tenha se passado 500 anos, 100 anos, 200 anos. José tinha salvado o Egito. Agora, o novo faraó demonstra que é de mais vil no ser humano, a ingratidão. E além da ingratidão, a escravidão. E além da escravidão, a morte dos infantes, dos meninos. Não confie em pessoas ingratas. Não confie. Depois, a sabedoria das parteiras, que a gente poderia ter explorado domingo, a gente não explorou. Elas não chegaram para Faraó e disseram: você está errado. Né? Fazer um confronto aqui, político, direto, né? Objetivo. Elas não fizeram isso. Também elas não disseram: a gente não matou as crianças porque a gente teme a Deus. Isso aqui é um centro politeísta, coisa assim. Fizeram assim? Não. Elas não. Fizeram um confronto direto com o faraó, nem colocaram a religião que elas criam, porque temeram a Deus, como o ponto principal da defesa e da justificativa. Não é? E a resposta delas, elas também não assumiram a responsabilidade. Elas fizeram uma abordagem aí, antropológica, sociológica, compararam as mulheres hebreias com as egípcias, né? Culturalmente tem um porquê, tem um motivo dessas aqui serem mais rápidas em darem filhos e tal, e de tal maneira que nem Faraó contradisse o que elas falaram. Então, se você vai questionar o sistema, saiba como fazer. Se você vai conversar com um irmão que está errado, saiba como fazer. Porque aqui o maior problema é a comunicação.
não é só o que dizemos, nem o que dizemos seja verdade, é como dizemos. Quais as brigas de marido e mulher? Quais são as brigas de marido e mulher? Às vezes um está certo, mas é a maneira como diz, como fala, né? Como fala. Então, a gente aprende aqui a sabedoria dessas duas mulheres aqui. Depois, a Nádia me fez a seguinte observação, que as parteiras deveriam ser supervisoras de uma equipe de parteiras. Perfeitamente. A gente pode inferir no texto. Porque se eram uma multidão de mulheres hebreias parindo, não é? Como que só duas iam dar contas? Elas eram as supervisoras. Perfeita a observação. Depois o Robertson também fez a observação que o resultado da obediência das parteiras foi a bênção de Deus. A obediência tem resultado. Não importa os riscos, não importa as consequências, mas Deus não deixa passar a obediência, né? Deus abençoou, Deus honrou, ou seja, Deus sempre honra e abençoa aqueles que obedecem a Ele. Sempre, né? A obediência aos olhos de Deus é o bem mais precioso que nós podemos produzir e oferecer a Deus. Quer prosperar em sua vida? Obedeça a Deus. Quer que Deus honre a sua vida? Quer que Deus traga prosperidade para a sua vida? Obedeça a Deus. Dedique-se em conhecer e honrá-lo, que Ele vai abençoar. Essas são as lições. Rapidinho, alguém encontrou um princípio no capítulo 2? A gente está com a Bíblia aberta? Vamos fazer a leitura. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume, piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha do Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu os seus labores penosos, e viu que um certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e os enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho.
Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhe perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estrangeira. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu ao céu. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então está aí o capítulo 2, que vai servir para a gente fazer aqui a nossa jornada. Encontrou algum princípio? Casamento. Os levitas, eles casavam entre si, porque eles eram a tribo, ainda não estavam definidos, mas mais tarde no Sinai, eles vão se tornar a tribo dos sacerdotes. Mas, independente aqui de ser ou não a tribo de Levi, o casamento é um princípio. Então, tanto no começo do capítulo, do verso 1 e do verso 2, como também, já quase no final, quando Moisés é recebido pelo Reuel, que também é Jetro, né? Ele dá a filha dele em casamento. Então, lá no finalzinho eu vou dar uma pincelada sobre esse princípio. Depois eu volto e eu vou discutir aqui. Tem mais um princípio? Exatamente. Perfeito, Gustavo. Depois a gente vai voltar um pouquinho aqui para trabalhar aqui o plano do homem, o plano de Deus e o plano do homem. Né? Depois vemos, a gente vai fazer essa ligação aqui. Mais um outro princípio? Não seria, porque o princípio é uma diretriz atemporal, né? Uma diretriz baseada em crença. Depois a gente vai voltar nisso aqui, mas não era exatamente um princípio. Foi. Como é que a gente chama isso, Gustavo? Quando alguém recebe a gente em nossa casa? Hospitalidade. Hospitalidade é um princípio que a gente perdeu. A gente não tem. Mas na igreja primitiva era uma hospitalidade. Em algumas culturas do Oriente Médio, dos muçulmanos, isso é. E detalhe, quando alguém recebe alguém na sua casa, ninguém pode agredi-lo. Né? Então, hospitalidade é um princípio na Bíblia que a gente, as nossas casinhas, os nossos apartamentos, com 50 metros quadrados, 2 quartinhos pequenininhos, que dá mais para um guarda-roupa. Se o visitante chegar, dorme na sala, dorme no sofá, né? Então, as coisas vão, mas hospitalidade é um princípio. Muito bem, então já vimos aí alguns princípios que a gente pode desenvolver esses princípios. Hoje, a lição de hoje, a gente não vai trabalhar esses princípios.
A gente vai fazer uma coisa mais geral. Mas os princípios estão aí, que a gente pode explorar os princípios. Inclusive, no domingo passado, nós trabalhamos 3 princípios. Quais foram? Temor a Deus, a desobediência civil, justa, né? E depois, preservar a vida, não matar. Se um dia alguém chama você para compartilhar 5, 10 minutos num culto, em alguma oportunidade, numa casa, você já pode desenvolver a sua reflexão. Você estuda e diz, irmãos, eu vou trabalhar aqui os princípios no capítulo 1 e verso 17 de Êxodo. O pessoal vai falar assim, uau! Né? A pessoa já vai ficar impactado. Então, você já desenvolva, coloque as suas ideias e você pode compartilhar de boa. Aqui na Bíblia, tudo aqui é do reino, tá? Aqui não, tudo é do reino aqui. Muito bem. Quero trabalhar a soberania de Deus, que trabalha com a providência divina. Soberania e providência de Deus. Irmãos, o plano de Deus começa na eternidade. Não começa aqui e agora, quando Deus criou o mundo. O plano de Deus começa na eternidade. Ou seja, ele inicia. Por que eu falo do plano de Deus? Porque Deus tem um plano. Porque Deus tem um propósito. E as ações humanas, elas vão ser direcionadas para o cumprimento do propósito de Deus. Ora, a gente falou aqui já uma vez que o rolo de macarrão tem um propósito, às vezes até um duplo propósito, não é? A nossa vassoura em casa tem um propósito, as cadeiras que a gente está sentado tem um propósito. Então, criar um mundo e a existência humana tem um propósito, né? E esse propósito ele vai acontecendo. Ou seja, no mundo de Deus, isso aqui precisa ficar muito claro para nós, nada acontece por acaso. Nada. Não é um acidente. Não, nada acontece. Se a gente lesse aqui, primeiro Colossenses 1, 13, 19, e depois Efésios 1, 4, 6, que dá para a gente dar uma olhadinha aqui, bem rapidinho, só para a gente, Efésios 1, 4, 6, quer ver? Olha, só para a gente dar uma olhadinha. Olha aí. Assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos, aí ele já vai dizer o propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tem um propósito. Quando foi a minha escolha e quando foi a sua escolha? Quando foi a minha escolha e quando foi a sua escolha? Quando fomos eleitos? Antes da fundação do mundo. O texto está dizendo isso aqui. Na eternidade passada. O plano de Deus já estava em ação na eternidade passada. Antes de existir mundo, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha mundo. Se a gente lê Colossenses, e a gente vai ler então, Colossenses 1, e o verso 2:10 de Efésios, pois somos feitura dele, ou seja, feitura é criação, pois somos criação dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. O que diz aí? Qual é a tese aí desse verso? As quais se referem a quê? As boas obras, as quais Deus de antemão preparou. O que é antemão?
para que andássemos nelas. Deus já tem um plano, Deus já tem um mapa. Mas por que não dá certo com a gente? Porque nós somos cabeçudos. Eu sou cabeçudo. Eu sou desobediente. Eu sou teimoso. Porque se fosse mais humilde, se baixasse a bola, se orasse mais, se fosse para o mapa da mina. Você quer o mapa? Você quer o mapa, irmãos? Estamos de acordo que isso aqui é o mapa? Isso aqui é a revelação dele? Isso aqui é o plano dele? Ele quer que a gente conheça o livro dele? Mas a gente não lê, eu não leio. E aí faço que nem o Gustavo disse. Vai fazer, Moisés vai fazer na força. Vai dar certo? Não vai dar certo. Se a gente orasse mais, jejuado mais, orado mais. A gente quer fazer do nosso jeito. Então, boas obras que Edmão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus já tinha pensado. O nascimento físico é apenas o início, é o primeiro passo, é o milagre da vida para a multiplicação da humanidade. Então, Deus desenhou o corpo humano, homem e mulher, para que o milagre da vida viesse à existência. Aí a gente viu o princípio do casamento, homem e mulher, macho e fêmea, masculino e feminino. São homem e mulher que geram filhos. Esse é o propósito de Deus, não é? Esse é o propósito. Depois o nascimento espiritual dá forma ao plano de Deus. Nos tornamos filhos e filhas de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Nesse estágio, somos como bebês espirituais. Precisamos crescer. A semelhança da vida natural, precisamos crescer espiritualmente. Esse é o caminho do discipulado e do amadurecimento. Paulo disse que alguns não cresceram. Paulo disse que alguns continuavam bebês, né? Bebendo leite a vida toda. Então, esse processo do não amadurecimento vai ter dificuldade para entender o plano de Deus, aquilo que Deus desenhou para nós. Crescemos espiritualmente quando nos alimentamos espiritualmente. Ou seja, o estudo diligente da palavra de Deus e uma vida disciplinada de oração nos amadurece espiritualmente para identificarmos que somos parte desse plano e para nos envolvermos nesse plano de Deus. E de outra maneira, mesmo que não sabemos, nós somos parte desse plano. Mesmo se não conhecemos o plano, nós somos parte desse plano. Muitos crentes, usando aqui a terminologia convencional, mas tão desgastada, vivem a revelia, às margens do propósito de Deus para as suas vidas. Muitos vivem sem direção, porque não sabem, não conhecem ou não buscam o que Deus preparou de antemão para ele. Irmãos, não é só a salvação, não. Deus não quis só a nossa salvação. Tem mais coisa no pacote. Quando alguém te dá o pacote, você tira e você vai ver se não tem mais alguma coisa dentro, né? Você vai olhar o que está no pacote. Tem mais coisa no pacote do que a salvação. Cada um de nós tem uma função no reino de Deus. Quantos de vocês já jogaram Lego? Já brincaram de Lego? Lego é bacana, não é? O Lego. O Lego é um jogo de muitas peças. Uma peça sozinha não tem função, embora tenha sido desenhado para uma função. Porém, quando encaixada com outra peça, sua funcionalidade começa a se manifestar, fazendo sentido. O jogo finaliza quando todas as peças estiverem conectadas umas às outras. E o quadro final vai revelar a beleza, vai revelar a intencionalidade de quem criou aquele quadro. No caso, Deus Criador desenhou o quadro,
desenhou o propósito e criou as peças. Cada um de nós é uma peça, é parte de um Lego divino. Tem uma funcionalidade, cada um de nós. E quando nos encaixamos umas às outras, e Paulo fala isso do corpo, né? Da harmonia do corpo, né? Teologia do corpo. A orelha, a sobrancelha, e a mão, e o dedo, e a língua, não é? Quando vai se encaixando, formando um mosaico que Deus planejou desde toda a eternidade, para a sua glória e para o seu louvor. Isso aqui é a vida de Moisés. Isso que eu estou falando aqui é sobre a vida de Moisés. 400 anos no Egito. Aí Deus vai fazer com que 2 jovens se apaixonem, se encontrem, se desejem e se casam, vão formar uma família. E é da família que vai nascer Moisés, desse enlace matrimonial de homem e mulher, macho e fêmea, vai nascer um menino. Por que Deus não fez isso de uma vez? Por que Deus não pegou alguém já pronto? Porque a gente vai também ver aqui que Deus trabalha em processos. Nós não temos tempo para processos, mas Deus trabalha com processos. E esse processo aqui vai demorar 40 anos. Até Moisés está homem feito e, de fato, ele fugir. E aí, nesse processo, o menino é escondido 3 meses. O menino não foi descoberto. Imagina a mãe lutando para esse menino não chorar de noite. Enchendo a pança desse menino de comida para esse menino dormir todo o tempo. Fazendo mingau para esse menino. Para ele não chorar de fome. Aí a gente vai ver, ela pensou, peraí, esse menino não pode morrer, esse menino não pode ser jogado no Nilo para ser comido pelos crocodilos. Ela pensa num plano, ela estuda um plano, ela descobre que a filha de Faraó vai se refrescar no rio. Então ela pensa um plano, criatividade. A mãe elabora um plano, porque ela conhecia os hábitos da princesa. Aquele encontro no rio foi pensado, calculado, 2, 3 vezes, a mãe com Miriam estudando, como que vai ser, onde vai ficar e tal, e você vai ficar perto, vamos refazer o plano de novo, vamos refazer uma vez. Quantas vezes essas 2 não refizeram o plano, para que o plano desse certo? E ela apostou que, quando aquela filha de Faraó olhasse o menino, ela ia, digamos assim, um instinto de maternidade ia grudar no coração daquela princesa. Deve ter orado muito. Senhor, quando essa princesa olhar esse menino, ela gosta desse menino, e ela toma esse menino como filho. Quer dizer, a gente está vendo aqui a mão invisível de Deus, a gente está vendo aqui a providência divina, a soberania de Deus sobre eventos, e a providência de Deus trabalhando, cuidando, preservando. E ainda um detalhe, o detalhe é que a princesa poderia matar o menino. Está ali os pater, está ali os filhos, está o pai e está o filho, tal pai, tal filha, mas a filha não. Tem racionalidade, tem emoção, tem sentimento. Aquela moça tem sentimentos. Ela não é exatamente como o pai, talvez até fosse, mas aqui, neste caso, não. Ela reagiu diferente. Qual o outro risco? Era que aquele rio era infestado de jacarés, de crocodilos. E ela enfrenta a fé não elimina os riscos. Além dos riscos, dos 2 riscos que a mãe e a Miriam vão, digamos, assumir, porque a princesa poderia matar o menino,
ou um crocodilo podia matar o menino, podia comer o menino. Mas, eliminando o risco, algo precisava ser feito. E elas fizeram. Jogaram contra o risco. E interessante aqui no texto é que o menino chora. O menino também era muito sabido. O menino precisava chamar a atenção. 3 meses. Já era um judeu, né? Já. E ele chora. Se ele não chorou, Miriam deu um beliscão nele. Chora, garoto. Chama a atenção aí da princesa aí. O menino deu um grito. Epa, tem alguém aí nisso aí. E aí foram lá e a gente viu que a providência divina, né, prevaleceu. E o menino é salvo por quem deveria matá-lo. E a ironia maior é que a mãe do menino vai ainda ganhar um salário para cuidar do próprio filho. Que ironia, que humor. Vocês não acham que Jesus era mal-humorado? Jesus se divertia. Jesus ria. E você imagina as gargalhadas cósmicas que Deus dá no universo? Deus dá gargalhadas? Deus dá gargalhadas. Jesus se divertia vendo os discípulos. E essa aqui era a ironia de Deus. Alguém vai matá-lo e Deus inverte dentro da casa do próprio faraó. O cuidado de Deus. A providência de Deus. E se a gente aqui for ouvir histórias da providência de Deus, a gente vai ver cada história maravilhosa aqui. De como Deus cuidou. De como Deus fez. Né? E a gente vai ver também no verso 10, lá de Gênesis, que o menino foi levado para o palácio e foi tomado como filho da princesa, filho da filha de Faraó. Ou seja, seria aí um futuro rei, um futuro faraó. Tá. Se assim fosse o plano de Deus, se Deus quisesse salvar o Egito, através de Moisés, desse jeito, Deus não estava no controle de cada ação aqui? Deus estava no controle. Se esse fosse o propósito de Deus, Deus faria com que Moisés crescesse e dali mesmo se tornasse, né, o protetor. Aí a gente vai mudar a história, porque a história começa, olha, esse plot, esse enredo, essa narrativa de Êxodo, ela é fantástica. Me apaixono pela narrativa. Aqui tem drama, aqui tem romance, aqui tem ação. Não foi à toa que o judeu Spielberg fez o filme O Pequeno Príncipe, que vale a pena a gente assistir de novo. Né? Pegar umas pipoquinhas em casa, ir na Netflix e assistir, porque vale a pena. Porque o filme, de fato, ele é... Moisés estava no palácio, mas Moisés não era do palácio. Porque o texto diz que ele saiu para ver os seus irmãos. Não é assim o texto, não diz? Ele foi ver os seus irmãos. Né? Saiu a seus irmãos. E aí o texto já diz, no final do verso 11, espancava um hebreu, um do seu povo. Aqui, ó. Tem um princípio que não aparece, mas é um princípio. Quando Joquebede está alimentando Moisés, nos 3 meses, ela cantou hinos hebreus para o garoto? Ela cantou? Claro que ela cantou. E ela ficou olhando para o menino assim, Deus tem um propósito para a tua vida, meu filho. Deus tem um propósito para a tua vida. E colocava a mão na cabeça do menino Moisés e orava por esse menino. Filho, você foi desenhado por um propósito. A mãe de Hudson Taylor, quando o filho estava ainda no ventre, ela disse, esse aqui é seu e vai ser missionário na China.
foi exatamente o que aconteceu. Hudson Taylor foi para a China. Em 49, quando o comunismo tomou o poder com Mao Tse-tung, se achava que o cristianismo tinha morrido na China, mas não se sabia que havia nos interiores mais de 1 milhão de convertidos, trabalho de Hudson Taylor. Papai e mamãe aqui presentes têm o costume de orar pelos seus filhos na cama? Ore por seus filhos. Profetize para eles. Fale coisas da palavra de Deus para eles. Porque, com certeza, a mãe de Moisés fez isso. Esther. Esther, eu não sei, mas talvez quando ele desmamou, mas ainda era pequeno. É um princípio. Aqui eu pego o princípio da mãe ensinando o filho, porque em Deuteronômio diz, ensinando, deitando, levantando, comendo, onde tiver, sem ser abusivo, né? Sem ser legalista, sem ser antipático, sem ser tanta santidade que às vezes quando cresce até sai da igreja, por um ambiente abusivo. Não, com sabedoria, com graça. Quando casei com Eleni, Sara ia fazer 6 anos. Foi amor à primeira vista. E me apaixonei primeiro pela Sara. Quando eu vi a Sara cruzando aquele espaço onde trabalhava como professor, que menina linda! Fui falar com ela. Como é o teu nome? Você é Sara. Falei, como Sara? Sara, você é linda. Tinha um bolo de chocolate, era aniversário de Eleni, e eu não sabia. E um amigo meu falou, tá comendo um bolo de chocolate, vamos lá. Aí eu entro na sala, Sara estava no colo de Eleni. Eu não sabia se era mãe ou não. Eu viro para Eleni e falo assim, vou levar tua filha para a China. Fui na mesa, peguei o bolo e fui embora. E Eleni disse, que homem mal educado, nem me cumprimentou pelo meu aniversário. Eu não sabia. Eu não sabia. Mas eu profetizei. E de fato, nós fomos para a China. Mas a ideia aqui é a seguinte, se eu falhar com Sara, eu vou falhar com todo mundo. Acho que eu dei umas falhadinhas, né, Sara? Dei umas falhadinhas. Mas se eu não ser crente em casa, para minha filha, aonde eu vou ser crente? Eu perdi o propósito, né? Perdi o propósito. O princípio de ensinar o filho é um princípio, Esther, de educar nos caminhos do Senhor. Muitos pais vão chorar porque deixaram os filhos à revelia. Pai, você é o sacerdote da sua casa, você é o sacerdote dos seus filhos. Você é o sacerdote da sua esposa, e a esposa também é a sacerdotisa dos filhos, de ensinar, de alimentá-los na palavra. Tomar a ideia, consciência da racionalidade, vão escolher os seus caminhos, mas foram orientados, foram disciplinados no caminho do Senhor. Vamos avançar. Exatamente.
ele tem uma identificação com o povo hebreu, né? Ele tem uma identificação com o povo, mas até poderia ser se o faraó não tivesse um filho, que a gente não sabe, né? A gente não sabe, até poderia ser, mas inicialmente a identificação é cultural ou religiosa, cultural. Ele é um hebreu, então ele tem consciência que ele é um hebreu, e como hebreu, ele mata um egípcio que estava espancando um hebreu, um israelita, e o negócio é descoberto. E nas minhas leituras, esse estudo de hoje é a terceira versão desse estudo. Terça-feira eu já tinha preparado, falei, isso aqui vai arrebentar. Depois eu falei, não, isso aqui não vai arrebentar coisa nenhuma. Fiz um outro estudo, depois falei, esse negócio aqui tá geleia. Aí sentei de novo e passei ontem, sábado, estudando. Isso aqui é a reflexão disso aqui. Moisés quis fazer as coisas do seu próprio jeito, entende? Aí era o resultado da ação humana, né? Ou seja, voltando aqui com a ilustração do Lego, a peça do Lego errado, a peça do Lego estava errado, ou nas palavras do Gustavo, fazer justiça com as próprias mãos. A peça estava errada. Aqui era o tempo de Deus versus o tempo do homem. Peguei um texto de Tiago, que serve para a gente ler aqui, aplicando a Moisés. Meus irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago diz isso. O que Moisés fez foi a ira, se irou. E aí a gente sabe das implicações. E aí ele foge para Midian. Ele passa 40 anos no palácio. E ele foge para Midian e vai passar quantos anos? 40. Processo, né? Ou seja, 40 anos foi o processo para Deus recuperar a peça do Lego danificada. Deus tem uma oficina? Deus tem uma oficina? Se eu sou uma peça danificada, que não estou querendo me encaixar dentro do propósito de Deus, Deus tem uma oficina para mim? Deus tem uma oficina para você também? Vai para a oficina. Vai para a oficina. Quanto tempo vai ficar lá passando a lima e o serrote e o formão? Quanto tempo? Depende, né? Cada um. Quanto tempo foi Moisés na oficina do criador do Lego divino? Quanto tempo? 40 anos. Midian foi um tempo de maturação para Moisés. O tempo que Deus levou para limpar a cultura do Egito na vida de Moisés. Quando Deus quer trabalhar em nossas vidas, Ele nos leva para a oficina, Ele nos leva para um deserto e vai trabalhar em nossas vidas. Midian pode ser um lugar, mas Midian pode ser um estado espiritual. Na verdade, Midian é um processo. Você está em Midian, em algum momento da sua vida? Que Deus está trabalhando na sua vida? Na oficina de Deus? Ou seja, Midian tornou-se um lugar para tratamento de Moisés, e esse processo foi longo e dolorido, em diferentes graus e especificidades. Deus tratava Moisés, a peça do Lego danificada, para que essa peça se encaixasse no plano de Deus, que a gente iniciou falando.
Deus tinha tarefa. Deus sabia que esse homem seria o libertador do Egito. Toda a vida de Moisés, o milagre da providência divina trabalhando na vida de Moisés. É evidente que Moisés não sabia, e Moisés não estava preparado, mas Deus sabia. Talvez você não saiba o que Deus preparou para você, dentro desse plano. O que Deus desenhou para mim. O que Deus tem para mim, desde a eternidade. Levou 80 anos, para que esse homem estivesse preparado para entender o plano que Deus tinha criado para ele. Quantos anos tinha a Taíde? 72 anos. O meu sogro, 72 anos. Desde que casamos, a gente sempre orou por eles. No hospital do câncer, morrendo. E um dia ele disse assim para Eleni: filha, deita aqui no meu colo. Mas cheio de soro, né? Cheio de coisas. E a cama alta, não podia deitar no colo. Mas ela disse: pai, eu vou encostar a minha cabeça no seu colo. E encostou a cabeça. E aquele momento ali de entrega, né? De despedida. E a minha oração era: Senhor, não deixe esse homem partir sem Jesus. Senhor, não deixa, Senhor. Quantos anos orando. Aí um dia, não dava para visitar, não podia entrar muita gente no quarto. Sara ficou no quarto. E Sara fez assim com o seu avô: vô, naquele dia o senhor não pediu para mamãe deitar no seu colo? Então, vô, agora é sua vez do senhor deitar no colo de Jesus. E esse homem morreu com Jesus. Eu tive a oportunidade de pregar lá na igreja católica, no funeral dele. E era o padre que ia fazer E eu disse: Senhor, me dá uma oportunidade de eu pregar aqui. E falei com meu cunhado: se tiver uma oportunidade, eu gostaria de falar. E aí começou a reza, e o padre não chegou, e eu orando, Senhor, atrasa esse homem. E o padre não chegou. Sabe o que se chama isso? Providência divina. E o meu cunhado falou assim para mim, e eu preguei, umas 60 pessoas. Quando eu terminei de pregar, logo depois o padre chegou. Mas a mensagem já tinha sido entregue. Irmãos, alguns de nós vão entrar nesse plano como o meu sogro entrou, já no final, a cortina descendo. Meu irmão, minha irmã e os nossos amigos que estão nos assistindo, não deixa passar tempo demais para você conhecer o plano de Deus, para você se encaixar no plano de Deus. Se não está se encaixando porque está com teimosia, está com rebeldia, e a gente sabe disso, a gente sabe quando a gente é desobediente. Moisés tomou um caminho equivocado. Aí Deus teve que levar para a oficina do Lego e ficar 40 anos burilando lá. Talvez você esteja nesse processo. Baixe as armas, dobre os joelhos e diga: Senhor, eu me entrego e eu me rendo ao teu propósito para a minha vida. Melhor. Porque quanto mais a gente endurecer no pecado, mais a mão de Deus também vai endurecer.
palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É assim, irmãos. Então, Midian era um processo. Deus não toma atalhos, Deus não tem pressa. A gente tem, Deus não tem. Povo sofrendo, povo morrendo, e Deus está encontrando um casal que se apaixona. Arão e Joquebede. Que vão se apaixonar, que vão se casar entre eles. Vão ter um filho, vão ter 3 filhos. Um dos filhos vai ser o libertador do Egito. Esse rapaz toma uma decisão equivocada, errada, não era assim que Deus queria. Mas foi para a oficina, ficou 40 anos na oficina do Lego, sendo ajustado, né? Até que produzisse, né? Então Deus estava preparando, e não preparou Moisés no conforto do Egito, ele preparou Moisés no calor do deserto. Estou terminando, quando os israelitas chegaram no Egito, eles eram o quê? Pastores, e foram para uma cidade para ficar à distância dos egípcios, porque egípcios não gostavam de pastores. E aí agora o que é que Moisés é lá em Midian? Pastor. O príncipe do Egito agora é um pastor de ovelhas. Uma faceta do tratamento divino pode ser realizar tarefas que a gente não gosta. Nem sempre fazemos o que gostamos. Nem sempre comemos o que gostamos. Ou vestimos o que a nossa condição permite. Deixa eu terminar aqui com uma ilustração. Eu não sei se era pastor, parecia que era um pastor, contando a história. A gente não terminou o estudo, a gente volta aqui no próximo domingo para terminar e inicia o capítulo 3. O menino não gostava de estudar, e ele falando que ele era um menino, não gosta de estudar. Aí o pai disse, filho, você não gosta de estudar? Não, eu não gosto de estudar. Então, filho, eu tenho que fazer um jeito de você estudar. E ele disse, como é que papai vai me fazer gostar de estudar, se eu não gosto de estudar? E ele disse, mas o meu pai não teve escolaridade, mas era um pedagogo, era um filósofo, era um pensador. Foi no comércio, comprou a maior enxada que tinha lá no comércio. Pegou essa enxada, botou um cabo e disse para o filho, filho, daqui é o seu presente. Você não gosta de estudar, então você vai trabalhar com o papai. E o menino só deu 3 cavadas no chão, cortando cana. E disse, papai, onde estão os livros? E ele disse, papai era um pedagogo, era um educador, não teve os letramentos e tal, mas era um sábio. Disse, lá no fim do canavial, meu filho. E o dia todinho, menino cavando buraco para tirar as canas, achou os livros. E aí o pastor diz assim, se o seu filho não gosta de estudar, canavial neles. Canavial neles. Que a gente não precise ir para o canavial. Que a gente não precise ir para a oficina para Deus burilar, para Deus trabalhar. Mas se for preciso, que Deus trabalhe em nossas vidas. Vamos orar. Te damos graças, Pai eterno, por mais esse tempo que passamos aqui pensando na Tua palavra. Senhor, os princípios e os valores da Tua palavra, que o Teu Espírito conduza, trazendo iluminação, trazendo revelação, trazendo entendimento, trazendo sabedoria para a Tua igreja e para o Teu povo que talvez nos assista aqui, Pai. Pai, nos dá paixão pela Tua palavra e para conhecermos o Teu plano para as nossas vidas, para nos encaixarmos nesse plano, Pai.
E se essa peça dá trabalho, Senhor, seja Deus e trabalhe em nossas vidas para nos ajustarmos aos teus planos, Senhor. O teu plano é o teu propósito. Leva-nos em paz para as nossas casas com a tua bênção e com a tua graça. Assim nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.